Olá, tudo bem com você? Nós estamos no mês de março, no dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. É um dos momentos mais importantes do calendário global do mês de março. A data foi criada para a celebração da luta pelos direitos das mulheres. É um marco essencial para o reconhecimento e fortalecimento do feminismo. É a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Mas que, infelizmente, até hoje, isso ainda não aconteceu. Pois nós ainda vimos diariamente injustiça, discriminação e, pior ainda, violência contra a mulher. Todos os dias, quando a gente liga a TV, ouvimos alguma notícia, alguma matéria sobre a violência contra a mulher, principalmente o feminicídio, que está crescendo cada vez mais. E então eu não poderia ficar fora, ficar calada neste mês especial que é o mês da mulher, onde se comemora um dia que deveria ser comemorado todos os dias, que seria o dia de nós, mulheres. Eu não poderia ficar sem vir aqui falar sobre um pouquinho sobre um assunto que não deveria fazer parte da nossa vida: a violência contra a mulher. E eu não estou falando somente da violência física, mas também da violência psicológica, a violência emocional, que muitas mulheres recebem diariamente e não sabem que estão sendo violentadas. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Leonarex e eu tenho um canal, um espaço no meu canal do YouTube Vida Viver. Nesse espaço eu procuro trazer reflexões, mensagens de reflexões, motivação, para que de repente você esteja passando por um momento difícil, um momento complicado, e que essas mensagens de alguma maneira levem até você uma palavra de conforto. E eu resolvi criar esse espaço Vida Viver o ano passado. Já fazia algum tempo que eu tinha essa vontade, esse intuito, e o ano passado acabou dando certo. E como a gente está no mês das mulheres, e nesse mês em especial, mês de março, por causa do mês da mulher, o dia da mulher, que foi dia 8, a gente ouve muitas matérias na televisão, nos jornais, né, falando sobre a violência contra a mulher. Por mais que a mulher, o ideal, a luta nossa é por uma igualdade, por tudo, de salário, principalmente salário, porque a gente vê muito ainda discriminação em relação ao salário. A mulher acaba ganhando menos do que o homem. Infelizmente ainda existe essa questão do machismo. Mesmo vivendo nessa década que a gente vive hoje, a gente conhece muito homens com essa mentalidade machista, que só ele pode, a mulher não pode nada. A gente vive hoje num mundo onde que todos deveriam ser iguais, sem discriminação, sem nada, né, de sexo, de gênero, de religião, de etnia, de nada, mas tem. É como se a gente ainda vivesse alguns anos atrás, 1800, 1900 lá, onde que as mulheres eram submissas aos homens ao extremo, onde os homens podiam tudo. Principalmente se ele fosse casado, ele achava que a mulher era a propriedade dele, então ele podia fazer o que ele bem quisesse com ela. E muitas vezes a mulher sofria abuso sexual, era estuprada pelo próprio marido, mas para ela aquilo era normal porque ela era casada com ele e tinha que se submeter àqueles caprichos do homem. E hoje ainda, infelizmente, acontece isso
A gente vê muito disso hoje ainda em alguns relacionamentos, onde o homem acha que porque ele é casado, porque ele está junto com ela, ele pode tudo e ela tem que se submeter a tudo. E não é assim. Mas a gente espera que a gente consiga um dia acabar com tudo isso e todos serem iguais, a mulher ter a voz dela ativa e ser respeitada. Se ela falar não, é não e pronto. Tem que ser respeitada. E para quem me segue desde o ano passado, deve ter assistido um vídeo meu onde eu fiz um desabafo. Eu publiquei esse vídeo no início de novembro sobre, entenda, o que significa pintou um clima. Meu desabafo foi em cima disso, pintou um clima, quando eu me revoltei com a declaração do ex-presidente Bolsonaro em relação ao episódio das meninas venezuelanas de 14 anos. E naquele vídeo eu faço um desabafo de um ocorrido comigo, quando eu era criança, da minha revolta contra homens machistas, violentos, pedófilos, etc, etc. E por causa daquele meu relato, no decorrer, depois daquele vídeo, eu recebi e tenho recebido muitas mensagens de mulheres me relatando que sofreram abusos quando eram crianças e até mesmo na fase adulta, e que ainda não conseguem esquecer, não conseguem superar o trauma deixado pela violência. Muitas me pediram conselhos, como eu consegui superar a dor, o trauma, como eu consegui conviver com tamanha dor e com o que tinha me acontecido. A maioria dessas mulheres ainda fazem acompanhamento terapêutico com psicólogos, psiquiatras, enfim. E sim, eu convivi sozinha com isso durante anos da minha vida. Acho que dos meus 12 anos até os meus 22, eu acho, até entrar na minha fase adulta, mais ou menos nessa idade, 22 anos, quando pela primeira vez eu criei coragem e falei para alguém. Aliás, eu não falei, eu escrevi uma carta para a pessoa. Então, por 10 anos, eu nunca tive coragem de contar para ninguém, nem mesmo minha mãe ficou sabendo. E não foi fácil carregar comigo aquela dor, aquele trauma. Mas eu tinha vergonha, medo, o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam achar, o que as pessoas iam pensar de mim. Então eu tinha esse pensamento dentro de mim. E por isso que eu não falava. E eram pensamentos errados. Se eu tivesse procurado, contado para alguém, procurado uma ajuda profissional, provavelmente, com certeza, teria sido muito mais fácil para mim superar aquele trauma. Mas eu preferi ficar calada. Superei. Claro, superei. Não foi fácil. E com o passar dos anos, eu fui aprendendo em como lidar com aquela dor. Mas eu aprendi a trabalhar do meu modo, com aquele sofrimento, com aquele sentimento que me corroía por dentro. E por que eu estou falando tudo isso agora? Porque assim como eu, que não teve coragem de falar, de denunciar o abuso, existem muitas mulheres que se calam diante de um abuso, seja ele qual for, físico, psicológico ou emocional. E na maioria dos casos, se calam por medo e por vergonha. Quando eu falo de abuso psicológico, abuso emocional, é porque muitas mulheres, casadas ou não, mas tem um relacionamento amoroso, são abusadas por seus parceiros, indiretamente, por assim dizer. E elas não percebem essa violência. Eu digo parceiros do lado masculino, porque na maioria dos casos de violência contra a mulher, quem as comete são os homens e são seus parceiros. Aquele que está com ela diariamente, aquele que ela acha que ela pode confiar, aquele que ela acha que pode lhe trazer uma segurança.
e que na maioria das vezes não é a segurança que ela acha que ela tem de verdade. Eles conseguem fazer com que a sua companheira, com que essa mulher se submeta aos seus caprichos, às suas ordens, de uma maneira e de um modo que elas não se atêm que estão sendo violentadas. É uma violência que causa dano emocional e diminuição da autoestima, que controla as ações, comportamentos, crenças e decisões, fazendo insulto, às vezes ridicularizando a mulher em muitos casos. Conseguem deixá-las tão dependentes dele, de tal modo que eles fazem o que bem querem com elas e elas nem percebem isso. Eles fazem isso, sabe, no modo de falar, de agir, de tratar, que para ela parece ser natural, mas na realidade não é. Eles deixam que elas entendam, eles deixam a entender que eles estão protegendo, cuidando, que é só para o bem delas. Mas na realidade, ele a tem como troféu, como objeto, que é só dele. E que só ele pode fazer o que ele quiser, ninguém mais. E nem mesmo ela tem às vezes a voz ativa de tomar decisões e fazer o que quer fazer. E ela acha, às vezes, que é apenas o jeito dele ser, né? A maneira como ele foi criado. E às vezes ela até o defende, tentando justificar as grosserias dele, o ciúme obsessivo e até a violência física às vezes sofrida. E quando essa mulher se dá conta de que realmente está sofrendo uma violência, mesmo psicológica ou emocional, às vezes já é tarde demais para se defender, para escapar, para se separar dessa relação tão abusiva. Sabe, eu não esperava chegar até aqui com o meu canal, com o meu espaço. Não esperava ser bem recebida pelas pessoas. 90% das pessoas que me seguem no YouTube são mulheres. E eu recebo muitas mensagens de apoio, de agradecimento e até mensagens de ajuda. Claro, também tem as críticas, né? Aquelas mensagens mal criadas, mas que faz parte. E é por causa desse retorno, dessa coisa tão boa, tão gostosa que eu estou recebendo, que eu resolvi abraçar tudo isso e ir em frente, me aperfeiçoando, aprendendo em como que eu posso aprender a ajudar mais e mais quem precisa, principalmente as mulheres. Então, eu estou aqui agora falando tudo isso para você, para você ter coragem, para você não ter medo, nunca, de denunciar, de sair de uma relação abusiva. Você não precisa ficar se submetendo a homem nenhum, porque você é muito mais que ele. Você é melhor que ele. Você não depende dele. Você pode tudo. É só deixar a coragem falar mais alto. Ouça a sua coragem. Ouça aquela voz que diz para você: saia, fuja, vá embora. Que diz para você fugir, para largar dessa relação, largar desse homem. Ouça essa voz da coragem e denuncie. Não é fácil, claro que não é fácil. Mas você pode. Você tem que ser forte e ter muita coragem. Você tem que brigar com o seu medo. Dizer para o seu medo que a sua coragem é muito mais forte que ele. E que você não quer mais continuar sofrendo. E se precisar, converse com alguém, procure ajuda, procure um profissional. Não tenha vergonha. Você não é culpada de nada. Não se sinta culpada. Nem sempre a violência é visível. Muitas vezes
ela é praticada por meio de palavras agressivas que destroem a saúde emocional e às vezes mental. As cicatrizes mais profundas são aquelas que crescem do lado de dentro para fora. E quando um homem estipula qual roupa a sua parceira, a mulher, deve vestir, ou qual cor de batom ela deve passar, ele está praticando uma violência. Não minimize os efeitos do controle emocional. Não confunda amor com violência. O amor não fere, o amor não silencia, o amor não mata. O nosso corpo é as nossas regras. Pense nisso. Você pode sair disso. Você pode ser feliz, você pode viver uma vida plena, saudável, longe desse homem. Você não precisa dele. Então, tenha coragem. Saia, fuja e denuncie, que é o mais importante. Eu procurei trazer para você, sabe, uma palavra, uma mensagem, para que você possa abrir seus olhos, abrir sua mente, para que você possa se enxergar e perceber que você, de repente, está vivendo numa relação abusiva e não sabe. E que não só no mês de março, mas em todos os meses da nossa vida, nós mulheres possamos ser livres, independentes e mostrar para esses homens machistas que nós somos muito mais que eles, que nós podemos e que nós temos condições e capacidade de chegar muito, muito longe, mais longe que eles. Temos que tirar essa ideia de que um homem, ele é sucesso, ele faz sucesso porque tem uma mulher atrás dele. Não, a mulher não está, ela nem deve ficar atrás de um homem, e sim ao lado dele. Se o homem é um homem de sucesso, se tornou um homem de sucesso, é porque tem uma mulher ao lado dele, ajudando, apoiando, incentivando. Temos que tirar esse negócio que a mulher fica atrás do homem. Não, a mulher não fica atrás de ninguém. A mulher é igual, é lado a lado. E um tem que ajudar o outro. Então nós, mulheres, temos que começar a pensar hoje e não viver mais como antigamente, onde nós nos submetimos a tudo. É claro que numa relação verdadeira, numa relação honesta, onde existe respeito e diálogo, não existe a submissão da mulher e nem do homem. E quando a gente pede igualdade, não é igualdade de força brutal. É igualdade de direitos, salários, profissões. É isso que a gente pede a nossa igualdade. Respeito. Se um homem pode exercer um cargo executivo, a mulher também pode. Se um homem pode receber um salário alto, a mulher também pode. Se o homem pode entrar na política, a mulher também pode. É esse tipo de igualdade que a gente pede. Se o homem pode falar não para alguma situação, a mulher também pode falar não. Se o homem quer ser respeitado em sua posição, às vezes chefe, porque ele exerce um cargo de chefia, a mulher também. É nesses quesitos que a gente pede igualdade. Então, vamos nós, mulheres, nos unir cada vez mais e sempre. E sermos, sim, felizes, porque a gente pode ser feliz. Levante toda manhã, se olhe no espelho e diga para você mesmo: eu sou feliz, eu sou bonita, eu sou linda, eu posso.
eu vou conseguir. Então, um feliz Dia das Mulheres para você, mulher, para nós mulheres, que é todos os dias. Um beijo para você. Fique bem. Gratidão.